Hoje nosso papo vai ser sobre a aposentadoria dos homens no ano de 2022. A gente vai conversar como que os homens se aposentam agora. Bom, antes da reforma da Previdência, ou seja, antes de 13 de novembro de 2019, os homens poderiam se aposentar por tempo de contribuição independente da sua idade mínima. Não havia exigência de idade mínima. O homem chegou nos 35 anos de contribuição, ele poderia pedir seu benefício ao INSS. E se você já tinha esse tempo e não pediu sua aposentadoria, ou ela ainda está andando em grau de recurso ou judicial, você tem o direito adquirido, então fica tranquilo. Se você já tinha esse tempo, antes de 13 de novembro de 2019, independente da sua idade, não existe a exigência de uma idade mínima, você poderia pedir sua aposentadoria. Esse benefício, se você chegasse na regra de pontos, para homens 95 ou 96 pontos, somando a idade com o tempo de contribuição, e dependendo do ano em que atingiu os 35 anos, você não tinha a incidência do fator previdenciário, fórmula matemática que leva em conta idade, expectativa de vida e tempo de contribuição. Normalmente ela joga a aposentadoria lá embaixo. Se você chegasse nos 95 ou 96 pontos, não haveria incidência do fator previdenciário. Isso ainda existe se você tem direito adquirido e não pediu a aposentadoria ou se ela ainda está andando em processo administrativo ou judicial. Você também poderia se aposentar por idade. Por idade, 15 anos de contribuição ao INSS, 180 meses, com pelo menos uma idade mínima de 65 anos. Tanto a aposentadoria poderia se aposentar tanto por idade, 15 anos de contribuição, 65 anos de idade, ou tempo de contribuição, 35 anos, independente de idade mínima. Interessante aqui que poucas pessoas sabem, muitos homens trabalham expostos à insalubridade, ruído, agentes cancerígenos, vírus, bactérias, calor, frio e por aí vai. Essas pessoas que não têm direito à aposentadoria especial, que normalmente é de 25 anos de trabalho, até a reforma da Previdência não havia a exigência de idade mínima, bastava os 25 anos de trabalho insalubre, de trabalho com exposição a um agente nocivo, que homens e mulheres conseguiam a aposentadoria. Mas por que eu estou entrando nesse assunto da aposentadoria especial? Porque muitos homens não tinham direito à aposentadoria especial. Tinham menos de 25 anos de trabalho exposto a um agente agressivo. Por exemplo, seu José, por 10 anos, ele foi frentista de posto de gasolina, exposto a um agente cancerígeno que é o benzeno. Ele poderia converter o tempo especial em comum. Se o seu José tinha 32 anos de contribuição antes da reforma, com essa conversão, iria para 36, ele poderia se aposentar pelas regras antigas, mesmo que peça agora esse benefício. Isso é muito interessante. Como era feito o cálculo, ou como ainda é feito o cálculo para quem tem direito pela regra antiga, você pega 80%, ou seja, joga fora, descarta os 20% menores salários de contribuição a partir de julho de 94, que é o início do Plano Real. Somando todos os meses a partir de julho de 94, dessa média dos 80% maiores salários de contribuição, você divide pelo número de meses e vai chegar numa média. Chegou na média, vai aplicar o fator previdenciário. Se chegou na regra de 96 ou 95 pontos, não aplica o fator. Então, o que é importante aí, guardem, na regra antiga havia o descarte dos 20% menores salários de contribuição. Você poderia tirar o que foi contribuído a menor, o INSS tirava. Agora, a gente vai conversar sobre as novas regras. Existem as regras permanentes, que ela é apenas por idade, ela exige uma idade mínima do homem, que está em 65 anos, com 15 anos de contribuição ao INSS, como era a regra antiga, mas ela se tornou a única, mas tem regra transitória. Regra transitória é aquela que traz um meio termo entre os dois mundos. Nem o melhor dos mundos, que era a regra anterior, mais vantajosa, nem o pior dos mundos, que é essa nova, com uma exigência mais rígida da idade mínima de 65 anos. E para os homens, nós temos algumas regras de transição. Regras de transição do pedágio de 50%. Se faltava menos de 2 anos para você chegar nos 35 antes de 13 de novembro de 2019, você vai ter que pagar um pedágio de 50% do tempo que faltava. Se faltava 1 ano, você vai ter que trabalhar por mais desse 1 ano e 6 meses, que é a metade desse tempo, é o pedágio que você tem que pagar mais.
Pedágio de 100%. Se faltava para você mais do que 2 anos para chegar nos 35, você vai ter que pagar 100%, o dobro daquilo que faltava. Se faltavam 3 anos, você vai ter que trabalhar por 6. Os 3 que já faltavam, mais 3 de pedágio. Nós temos aqui também a idade mínima progressiva. Como que ela funciona? Os homens, eles se aposentam com uma idade inferior aos 65 anos e o tempo de contribuição que precisa ser de 35 anos. Quanto está no ano de 2022 essa idade mínima que ela vai subindo? 62 anos e meio. Se hoje um homem tem 62 anos e meio, 35 de contribuição, ele também pode se aposentar por essa regra. Por último, regra de pontos. Lembra que há pouco nós falamos de uma regra de pontos? 86, 96, 85, 95 e para os homens 95 ou 96? É que 86, 96, 85, 95 era o nome dessa regra, que todo mundo deve ter ouvido falar. Antes, ela era uma regra de cálculo para não entrar o fator previdenciário na aposentadoria dos homens e mulheres. Onde o homem com 96 ou com 95, se ele já tinha o requisito de tempo de contribuição anterior a 2018, não tinha incidência do fator previdenciário na sua aposentadoria. Agora, na regra de transição da reforma, ela é diferente. Ela é uma regra de acesso ao benefício. Se o homem soma hoje, em 2022, 99 pontos, somatória da sua idade com o seu tempo de contribuição, ele pode se aposentar por pontos. Então nós temos essas 4 regras de transição para os homens e também a regra permanente que obrigatoriamente tem uma idade mínima, como é feito o cálculo pós-reforma da Previdência, exceto na regra de 100%, do pedágio de 100%, que ela é de 100%. Você considera o 100% o maior salário de contribuição, você tem um coeficiente de 100%. Agora, nos outros casos, ela é assim. Você vai pegar todos os salários de contribuição a partir de julho de 94. Que é quando começa o plano real. Não existe mais o descarte dos 20% menores. Porém, você pode realizar um planejamento previdenciário e de forma optativa você mostra para o INSS que há alguns anos você quer descartar, mas eles também não vão entrar no seu tempo de contribuição. Por isso você tem que ver que vale a pena. Eu pego todo o salário de contribuição a partir de julho de 94, somo todos e divido pelo número de meses. Dessa média é aplicado um coeficiente. Não é mais um fator previdenciário, mas é um coeficiente, que ele funciona assim. É como se fosse uma aposentadoria proporcional. Ele é de 60%, mais 2% a cada ano contribuído a partir do 20º para homens, a partir do 15º para mulheres. Se um homem tem 20 anos de contribuição, vai ser de 60%. Se ele tem 21, vai ser de 62%. 22, 64%. E assim em diante. Com 40 anos de contribuição, ele tem um benefício integral de 100%. As mulheres, aos 35 anos. Vamos lá. Mulheres, 2% a cada ano contribuído a partir do 15º. Então, se ela tem 16 anos de contribuição, ela vai ter 62%. A cada ano a mais 2%. Esse é o novo cálculo trazido pela reforma da Previdência. Nós conversamos aqui hoje sobre as aposentadorias dos homens em 2022. Eu oriento vocês a sempre fazerem um planejamento de aposentadoria, porque ali vai haver um estudo minucioso da sua documentação para ver se já tinha tempo de contribuição a ser acrescentado. Vou dar um exemplo, período especial que nós falamos há pouco, período em regime próprio, você era concursado, alistamento militar e N outras hipóteses que podem aumentar seu tempo de contribuição e buscar ali antecipar sua aposentadoria e não só antecipar, como um melhor benefício do INSS, um maior valor que você poderia receber. Fiquem sempre atentos a esse planejamento e sempre que forem pedir sua aposentadoria no INSS, levem corretamente a documentação necessária. Isso vai trazer o seu maior benefício e também vai ser mais rápida a análise pelo INSS. O maior número de benefícios hoje que aguardam o INSS nesse represamento de quase 2 milhões de benefícios, são aqueles em que o segurado não levou toda a documentação de forma correta ao INSS. Se você está gostando dos nossos vídeos, deixa seu like, curte o nosso canal, compartilha com os amigos, que isso é importante para nós, e também visita o nosso site www.abladvogados.com. Uma última dica, para os homens, para as mulheres. Muitas vezes o benefício previdenciário está errado, e não só culpa do INSS. Lembra que eu falei há pouco sobre levar a documentação correta? Muitas vezes você não leva, por um desconhecimento técnico
porque a legislação previdenciária ela é muito ampla e complexa. Então, dentro do prazo de 10 anos, confira se sua aposentadoria está correta. Peça o processo de aposentadoria, que é a cópia do PA, leve para um especialista em direito previdenciário, que pode caber uma revisão, que em muitos casos chega a dobrar o valor do benefício com atrasados que superam 100, 200 mil reais. Por quê? Porque você teve um prejuízo quando pediu sua aposentadoria. Combinado? Até uma próxima. O que precisar, deixe sua mensagem que a gente vai estar à disposição.